Todo mundo escutando direitinho? Obrigado. Obrigado, Bia, por estar aqui. Obrigado, Daniel, tá bom? Isso é uma tarde bem agradável para a gente poder discutir um pouco mais sobre o que é ser inovador numa área que sempre tem inovação, né? Que é a parte do marketing, em específico da parte médica, tá? Gostaria, a gente podia começar se apresentando, talvez, Daniel, Bia, para a gente poder depois ir avançando nas perguntas. Pode ser? Daniel, por favor. É melhor botar o som, a gente vai precisar do som mesmo, é melhor. Porque eu estava ali. Isso. Agora ligou, agora ligou. Mas é melhor botar o... Melhor botar, porque ele tá baixo mesmo. Vamos testar aqui. Ver se melhorou aí. Agora acho que está melhor, né? Alô. Isso. Oi. Melhorou. Agora melhorou. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Ricardo, obrigado ao CREMERGE, a organização do evento. Então, eu me chamo Daniel Rosa, esse ano faço 21 anos de formado, sou médico, fiz residência médica em ortopedia, especialização em cirurgia do joelho e alguns anos depois fiz pós-graduação em nutrologia, né? E hoje coordeno um programa de pós-graduação em nutrologia. Ótimo. Fala aqui no meu, Bia. É que acabou a bateria ali. Bom, boa tarde a todos. É até desleal com essa paisagem aí que a gente vê a Baía de Guanabara nesse dia ensolarado aqui, né? Vocês escutando a gente. Mas é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu sou Beatriz Costa, sou ginecologista e obstetra, sou conselheira do CREMERGE. Hoje eu e o Dr. Ricardo Farias coordenamos o médico jovem, o recém-formado do conselho. Então, a gente tenta fazer um trabalho justamente para estar sempre perto do médico jovem, perto do estudante, para tentar orientar um pouco na parte ética. E o marketing vem aí também, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar sempre e vamos tentar debater um pouco sobre isso e trocar ideias. É isso. Muito bom. Meu nome é Ricardo Farias, sou médico ortopedista, fiz a FRJ, residência no Miguel Couto. Tenho a honra aí de mais outros 40. Tá ruim? Voltou? Não, tá ruim, o microfone está entrando e saindo. Então vou falar de novo. Meu nome é Ricardo Farias, sou médico ortopedista, fiz o FRJ, residência no Miguel Couto e tenho a honra aí de estar junto com a Bia e mais outros 40 colegas no Conselho Regional de Medicina aqui do Rio de Janeiro. Uma das grandes desafios que a gente trouxe na nossa atual gestão é como dialogar com um jovem médico. Isso é uma dificuldade tamanha, porque a gente se forma, todos nós aqui, a gente se forma e vai para a vida. Qual é a vida? Dá plantão, vai trabalhar em ambulatório, vai trabalhar ali, e ninguém fala nada para você de como é a vida do médico. Você sabe tratar lá a doença rara, você sabe achar lá a cura para determinada patologia, mas você não sabe como faz o imposto de renda do seu consultório, você não sabe como é que você emite uma nota fiscal, você não sabe se você vai ser médico do Exército, ou se você vai ser uma pós-graduação, ou se você vai fazer uma residência médica. Como diferenciar, a gente estava discutindo antes aqui, como diferenciar uma pós-graduação real de uma pós-graduação que é de beira de esquina. Então, isso cabe ao Conselho trazer essas informações aos jovens médicos. Tá? A Bia citou, nós temos uma entidade mundial dos médicos e designou que até 40 anos de idade ou 10 anos de formado, esse médico tem que ter um olhar especial pelas entidades de classe. Então, o Conselho de Medicina tem uma comissão de integração do médico jovem, que é para desde o estudante até 10 anos de formado, para a gente poder estar sempre dialogando com esse colega. E o tema, então, hoje, né, que a gente vem discutindo já há um tempo, seria o marketing médico. A pergunta que a gente mais interessante, o Daniel hoje tem, além da atuação dele no consultório, ele também tem uma atuação também na rede de internet, né? No Instagram, YouTube e por aí vai. A pergunta qual foi o momento, qual foi o clique, como é que foi essa sua transição, vamos dizer assim, transição não, que eu sei que você tem consultório ainda, né? Você ainda está fazendo clínica, está operando também como ortopedista, mas qual foi o momento ali que você saiu assim, eu vou fazer um vídeo, como é que foi isso e como é que está sendo isso hoje, como é que você gerencia seu tempo nisso, né? Só para a gente poder exemplificar para os colegas, para aquele colega que está pensando e quais seriam as dicas que você daria para isso. Bom, primeira coisa, quero deixar claro que
quando você vai para um veículo digital, seja o mais simples de todos, um site, por exemplo, ou o YouTube, ou o Instagram, a gente até estava discutindo ali fora, como é que essa migração do consultório para o digital, não é uma migração no sentido de que eu não tenho receita no digital, eu não vendo curso, eu não vendo, nem poderia, né, vender tratamentos online e tal, mas o Instagram, e não faço propaganda também, apesar de ter algumas propostas tentadoras. Outro dia queriam que eu fizesse me ofereceram 150 mil para eu fazer um post de pílula emagrecedora no Instagram. Dá vontade, né, de fazer. Mas aí eu tenho que escolher, ou eu faço a propaganda lá, ou eu sento aqui com o Cremerge para discutir essas questões. Não dá para fazer as duas coisas. Então, assim, eu não tenho receita, o meu Instagram ele não me gera receita. Então, se eu não for para o consultório, eu não pago as minhas contas no final do mês, né? Então, é diferente daquela pessoa que ganha dinheiro na rede social. Claro que quanto mais seguidores você tem, quanto mais conteúdo você tem, mais você recebe pacientes no seu consultório. É um movimento natural e que, às vezes, é frustrante para muitos colegas, porque demora bastante. Pra você ter uma ideia, a média de tempo que alguém tem que te seguir na rede social para ir fisicamente no seu consultório vai de 2 a 3 anos. Né? Então, a não ser que ela tenha uma demanda muito específica que você, em um determinado momento ali na tua rede social, você apresentou uma solução para ela. Mas, normalmente, a pessoa vai ver, aí vê de novo, aí liga, aí pergunta, e não vai. Isso aí não é uma regra só para a medicina, né? É uma regra... É o que o especialista em marketing vai chamar de funil de vendas, que não é uma venda no nosso caso, né? Mas assim, o paciente primeiro ele vai consumir bastante seu conteúdo para depois ir, em média. Então, assim, o que aconteceu é que eu sempre tive muito interesse por essa área. Eu me lembro, em 2002, eu fiz o meu primeiro site, em 2002. E você deve conhecer o Márcio Schiffer, né? O Márcio Schiffer é um grande amigo meu, um irmão para mim. Hoje é uma grande referência em cirurgia do ombro aqui no Rio. E naquela época, a gente era referência no plantão do Copador, né? A nossa referência era chegar lá e dar o plantão no Copador. E eu mostrei esse site para ele, ele falou assim, tá maluco, cara? Pô, médico não precisa de site, né? E isso, recorrentemente a gente lembra disso pô, quando ele vem falar, caraca, cara, pô, eu vi lá um negócio teu no Instagram e tal. Então, assim, eu sempre tive muito interesse por isso. Outras pessoas saíram na minha frente, né? Eu estou muito longe de ter sido pioneiro nessa área, mas acho até que comecei a investir tempo, né, nessa área um pouco mais cedo do que a maioria. Né? Mas o grande divisor de águas foi a pandemia, né? Porque eu sempre tive muito interesse, sempre quis muito, mas a minha clínica ficou... Eu trabalho exclusivamente na minha clínica. Não dou plantão, eu não tenho rotina, eu tinha uma matrícula federal no Hospital da Lagoa, que eu pedi exoneração justamente por não ter tempo. Então, quando a pandemia veio e fechei minha clínica, eu fiquei absolutamente fechado. Não tinha muita coisa para fazer. Onde eu posso estudar, onde eu posso melhorar, eu investi um pouco de tempo na mídia social, fiz alguns cursos, aprendi como é que funcionava. E a coisa começou. Aí eu saí no início da pandemia, já tinha uns 30 mil seguidores, aí acabei a pandemia com mais de 100 mil seguidores. Quer dizer, acabei a pandemia não, quando a gente começou a voltar. E aí, juntando também TikTok e YouTube, hoje são mais ou menos uns 200 mil seguidores. O que parece que, para algumas pessoas, eu estiver falando muito... Não, mas é exatamente isso mesmo. Parece, às vezes, que é fácil. 200 mil seguidores não é possível, cara. Pô, pelo menos 20 mil desses aí vão no teu consultório. Não vão, não. É difícil. É bem difícil. Mas eu gosto muito de dar aula, então eu gosto você me segue lá, a gente se segue mutuamente, eu gosto de explicar as coisas e tal, até porque eu costumo dizer que numa consulta ideal, né, uma consulta leva uns 60, 90 minutos. Seria bom se todos os médicos pudessem dispensar esse tempo de consulta. Mas em 60 minutos, a gente como ortopedista, eu consigo ver
uma ressonância, um raio-x, dar um diagnóstico e falar para o cara que ele tem que operar, falar para a pessoa que ele tem que operar. E essa pessoa, necessariamente, ela não vai precisar aprender sobre a cirurgia dela. Você não precisa ensinar a pessoa a operar um joelho. Ela vai confiar, ela vai anestesiar, dormir, você vai fazer o seu trabalho. Quando você parte para uma... E assim foi uma grande mudança na minha carreira, quando eu fiz uma pós-graduação em uma área clínica. Quando você vai tratar um paciente clínico, ele tem que entender a doença dele, porque se ele não entende a doença dele, você não consegue aderir esse paciente no tratamento. Como que eu vou explicar para o paciente o que é o impacto que uma obesidade, numa inflamação silenciosa, numa desregulação total de todas as vias neuroendócrinas em 60 minutos? Então, o Instagram, para mim, é uma grande ferramenta também para o paciente, que é meu paciente, ele poder, exatamente, uma pré-consulta e acompanhar o problema dele. Ele já vem para mim, muitas vezes, já educado em relação à doença dele. Interessante, bacana. Bia, quer dar uma pitada aí? Eu quero, sabe que eu adoro falar nisso, né? Uma coisa que eu falo sempre, que você falou muito bem, é que a pandemia, ela quebrou alguns paradigmas, algumas coisas que já estavam para acontecer, e assim, algumas coisas foram boas, outras mostraram também um excesso. Enquanto algumas coisas valorizaram o médico, algumas coisas depreciaram a medicina. Então, uma coisa que eu vi surgir e que eu falo para os meus alunos, eu sou preceptora da Unifeso, eu falo sempre para os meus alunos você quer ser um médico autoridade ou um médico celebridade? O que a gente viu surgir na pandemia foram muitos médicos celebridades, ou aqueles que tinham acabado de sair da faculdade, alguns eram até estudantes, já se mostraram como médicos, falando de conteúdos, mostrando uma autoridade que não tinham, não eram especialistas, falando coisas que não tinham comprovação científica, ferindo o código de ética médica, apelando. Eu vi um vídeo que foi aí disseminado de uma médica especialista, cirurgiã plástica, fazendo dancinha com um pedaço de pele de paciente. Então, isso foi a parte que denigra a nossa imagem também, né? Então, acho que esse tipo, uma coisa que você leva a informação, a gente teve uma enxurrada de informações para a sociedade, boas e ruins, onde muitas delas foram totalmente comerciais, aquilo que você falou, da pílula emagrecedora, traga o seu corpo esbelto em 3 dias, né? Aquelas coisas milagrosas que existem aí, prometendo resultados. E muitos médicos celebridades, você fala que demorou muito para... Os pacientes não chegam no seu consultório. Mas quando você é um médico autoridade, quando você chega no seu consultório, esse paciente que veio da mídia social, que veio da rede social, ele consegue fazer um link com você, a confiança fica. Agora, se você é um médico só celebridade, quebra a primeira relação médico-paciente. Porque você vai ver que a pessoa, aquilo que ele passa, a imagem que aquele médico passa na internet ou na rede social, que não é aquilo. Ele não tem um conteúdo, ele não tem a especialidade, a pessoa vai pesquisar e vai achar, não, olha, não é. Hoje, o que a gente mais vê aí são especialidades que não existem, que eu vi ali. Esporte, como é que era? Era metabolismo e performance, medicina integrativa, ortomolecular, são especialidades que não existem. Então, a pessoa se bota como uma autoridade que não existe, né? Então, vai ter uma mudança aí. O CFM lançou uma nova resolução que entra em vigor em março de 2024. Né? O CREMERGE, através da CODAME, está preparando material, o médico jovem está preparando material de atualização, de explicação e de educação para o médico jovem, para o médico, para entrar nessa mídia aí de uma maneira ética e correta, né? E é isso. Eu acho que... Muito bem. Já que a Bia citou isso, a gente está falando aqui com um público, né? Estudante de medicina e colegas médicos também. A escolha do que você vai fazer na vida é uma escolha muito importante. Naturalmente, todos aqueles que decidiram fazer medicina, em algum momento tiveram que privar de fazer alguma coisa. Ninguém faz medicina. O José estava contando antes aqui o que ele teve que fazer para estar estudando medicina. Na hora que você
escolhe não estar do lado da ética médica, naturalmente, em algum momento, esse teu alicerce todo é um castelo de areia e isso cai. Pode ser demorar 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, isso vai cair e você vai ter que pagar o preço disso. Porque quando você é julgado e o Conselho de Ética, a gente explica isso em determinados fóruns e o tempo todo, nós somos julgadores de pares, tá? Então, quando chega um processo ético lá, uma sindicância, são médicos julgando médicos. Então, hoje de manhã, 5 da manhã, 5h30 da manhã, eu estava no centro cirúrgico operando. Então, eu sei o que vai acontecer quando aquele colega estava operando, porque nós vamos julgar aquela situação. O juizado, o juiz, ele não sabe. Ele nunca se entrou no hospital público, ele nunca entrou, nunca foi numa consulta. Então, quando você se alega ser especialista em cirurgia plástica, você alega que você é especialista em dermatologia e você não é aquilo, e o paciente tem um problema por conta daquilo, na hora vai vir a conta disso depois. O juiz vai entender, peraí, você não pode falar que você é uma coisa que você não é. Você vai tratar, você é um eletricista, você não sabe nada de eletricidade, você não pode falar que é eletricista, entendeu? E por aí vai. O CFM fez uma campanha agora disso. Imagina, você andaria de avião com um piloto que diz, eu não sou piloto, tá? Eu fiz um curso de piloto, mas não sou piloto, eu não estou certificado como piloto. É a mesma coisa. Então, tomem bastante cuidado sobre isso. Nós temos um paradoxo na nossa lei. A nossa lei ela é muito anacrônica, tá? A lei é de 1957, a lei do ato médico. Para ter ideia, que é surreal isso, a mulher, naquela época, em 57, ela não podia abrir conta no banco sem o marido. Para você ver como é que é anacrônico a lei que rege hoje a medicina. E dessa lei, ela diz... O marido tinha que assinar o passaporte. O marido tinha que assinar o passaporte, é surreal. E essa lei permite que a gente possa fazer o que você quiser, que é surreal. Então você pode se formar, noite do milagre, dorme interno, acorda médico. Se você quiser, você pode abrir a cabeça amanhã, você pode prescrever hormônio no dia seguinte, no outro dia você pode ser pediatra, problema nenhum, você pode fazer isso. Não pode anunciar. Olha que loucura, né? Tinha que ser o contrário, né? Você não pode fazer, muito menos anunciar. Mas a lei permite isso. E cabe a responsabilidade de cada um sobre o que vai anunciar e sobre como vai reger a sua vida. Tá? Então tome bastante cuidado. E aí a gente tem que entrar nessa discussão da nova CODAME, que o CFM entendeu os novos tempos. Então, por exemplo, uma coisa que era muito comum em todas as outras profissões, que era o antes e depois, tá? Isso hoje em dia a medicina vai poder fazer também, tá? Assim, acaba que todas as outras carreiras, né, especialidades fazem, a medicina também avançou nisso. E qual o problema do antes e depois? É que você gera uma expectativa e você pode ser processado por isso. Então, não é alarmismo, é só um cuidado do potencial que a gente tem como médico de poder induzir ou não induzir aquele colega ou aquela paciente a tentar imaginar como vai ser o corpo dela através de uma imagem que às vezes é Photoshop, às vezes, enfim, foi uma outra determinada via cirúrgica que conseguiu aquilo e aquela pessoa não vai conseguir ter acesso àquele fim, né? Só que isso hoje está proibido ainda, não é? Gente, a nova resolução entra em vigor em março de 2024. Eu já estou vendo as pessoas antes e depois passando dos limites e não é. O antes e depois hoje está permitido, desde que você não fira o Código de Ética Médica. O que o Código de Ética Médica diz? Você não pode expor o paciente, mesmo com o consentimento dele, desde que você use para fins científicos. Tá? Então, por exemplo, eu posso botar um antes e depois na nova resolução, mas eu não posso expor o paciente, eu não posso identificar o paciente, eu tenho que ter um termo de consentimento se eu for falar somente uma parte científica. Por exemplo, eu vou fazer uma técnica. Então, eu vou mostrar um joelho antes, um joelho depois. Uma imagem antes, uma imagem depois. Não posso expor, nem dizer quem é. Tem que descrever, você não precisa ensinar a pessoa, mas dizer, olha, esse procedimento tem esse risco e tem esse benefício. Todo paciente é um paciente, cada um tem seu risco individual, nem todo mundo tem a mesma resposta. Você tem que expor isso na sua propaganda, né? Então, isso mudou. Uma outra coisa que mudou, que é muito importante, é exatamente diferenciar aquilo que eu falei. Quem é especialista para quem não é especialista. Então, eu posso fazer uma pós-graduação lato sensu, só para quem é estudante aí, gente, levanta a mão. Ótimo. A gente só pode dizer que a gente é especialista mediante a 3 coisas. Quando você faz residência médica e você tem um título dado pelo MEC. Quando você faz
uma pós-graduação, você preenche os pré-requisitos para fazer uma prova de título de especialista, registra o seu título na MB, com o certificado da MB, você registra no Conselho. O MEC você tem que registrar no Conselho, ou antes de 1989, acho que ninguém vai ser. Se você preencher os pré-requisitos, você pode registrar no Conselho. São as 3 formas de você dizer que é especialista. Fora isso, você não pode dizer que é especialista, tá? Isso tem que estar descrito. A gente tem um númerozinho chamado RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Então, todo médico especialista, quando você entra no site do Conselho, está ali, especialista, um chequezinho. Quando você entra lá dentro, você vai ver qual especialidade o médico tem. Eu recebi uma denúncia de uma médica que diz que é endocrinopediatra, endocrinologista, medicina estética, que não é especialidade. Aí eu comecei a olhar, aí eu fui entrar para ver que ela... Aí bota um RQE em todo o receituário dela. Aí quando eu fui ver, é médica de família e comunidade. Tá? Então, ela tem uma especialidade, mas não é nada dessa. Então, já mostra a má-fé da pessoa. Então, assim, sempre pesquisem, nunca vejam assim pelo número de seguidores. Se a pessoa tem um currículo, se a pessoa é autoridade, ela merece ser ouvida. Agora, se ela é só uma celebridade, ela não traz nenhum conteúdo bom para ninguém. Às vezes nem é má fé, às vezes os colegas de fato não conhecem. É muito comum as pessoas não conhecerem as nossas legislações, né? Então cabe a gente mesmo cada vez mais ajudar a divulgar isso, Sim. Né, Bia? Então essa que é a ideia E quando dali. você compra uma casa, quando você faz um contrato com o banco, quando você assina lá o seu fiéis suado, você não lê todas as linhas pequenininhas? Então, a partir da noite do milagre, quando você deixa de ser estudante e vira médico, com porte de arma, com todo aquele aparato que você tem, você dorme estudante, com o professor segurando na sua mão, você não carimba nada, você não responde a nada. E você acaba podendo abrir uma cabeça, operar um joelho e fazer o que você quiser. Né? A noite do milagre é essa. No dia seguinte, gente, se acabou, já ganhou. Né? Você tem que saber qual é a regra do jogo, que é o quê? O Código de Ética Médica, suas resoluções. É quem você responde. Você não deixa de ser médico igual um engenheiro, igual um professor que vai lá, bate o pontinho dele e acabou. Tá? Você é médico 24 horas por dia, depois de aposentado, você é médico num bar, você é médico no almoço de família, você é médico quando está deitado na sua cama e o porteiro lá bate que está alguém passando mal, dentro do avião, você nunca vai deixar de ser médico. Então, assim, é claro que você não precisa decorar o Código de Ética Médica, mas que você tenha ele à mão, que você leia, que você tenha um bom senso, que você pelo menos tenha um norte para conhecer as resoluções do Código de Ética Médica, o CREMED está aí para isso. Tá? Bom, a gente vai encaminhando já para a finalização. Eu vou deixar aqui talvez uma palavra final aí do Daniel, uma palavra final da Bia. Muito. Já falou muito, né, Bia? O Daniel quiser falar alguma coisinha, fica à vontade. Eu vi quando perguntou se tinham estudantes, a maioria é estudante, né, de medicina. Né? Então, eu acho o seguinte, propaganda médica, eu acho que não difere quase nada em qualquer outra propaganda. A ética na propaganda, ela deveria ser a mesma. Então, assim, não adianta você anunciar uma Ferrari e o paciente chegar no seu consultório e você botar ele para andar de Fusca. Então, antes de anunciar a Ferrari, você tem que ter a Ferrari. Então, tem que investir na carreira, tem que investir na educação, tem que estudar, tem que estar atualizado. E aí, sim, você vai anunciar. O grande problema que eu vejo, eu sou mentor de muitos médicos jovens que me procuram para fazer mentoria, e hoje o grande, assim, acho que a grande dúvida que eles têm é para onde que vão seguir a carreira. Né? Ah, mas eu vou atender pelo convênio, eu vou fazer particular. Depende do que você quer fazer. Se você vai fazer uma especialidade cirúrgica, você é ortopedista também, cara, tem que ter convênio durante um tempo. Paga mal? Paga, mas o convênio vai estar... Se você botar na cabeça que o convênio vai estar te pagando para você aprender, porque você está aprendendo ainda, você tem... O cara falou, você tem um porte de arma, né? Mas eu brinco muito, esse ano eu fiz 21 anos de formado. Eu tenho pacientes que às vezes chegam lá na minha clínica que eu operei uma prótese de joelho há 16 anos. Eu hoje brinco com esse paciente. Pô, tu era corajoso, hein, cara? Porque eu não operaria uma prótese de joelho comigo há 16 anos atrás. Eu procuraria alguém mais experiente, com certeza. E às vezes o cara do convênio não tem essa opção. Então, o convênio ele não te paga para você pagar seus boletos. Ele muitas vezes te paga para que você aumente cada vez mais a sua curva de aprendizado. Claro, você está ali, é uma brincadeira,
mas você está ali habilitado a fazer aquele procedimento. Você fez a sua residência e tal, mas é o negócio do avião. Né? Você prefere viajar num avião com um cara que tem 600 mil horas de voo ou com um cara que está devidamente habilitado, mas é a terceira vez que ele vai pilotar aquele avião? Não é? Se eu pudesse escolher, aquele cara lá, o Sully lá, que pousou o avião no Rio Hudson, tinha pousado 200 mil vezes num porta-aviões lá. Se fosse um residente, tinha matado todo mundo, com certeza. Né? Então, assim, a propaganda, a grande dúvida, voltando rapidamente aqui para a propaganda, é que se você não tem o conteúdo, você fica na dúvida, vou fazer propaganda de quê? Eu vou botar no Instagram, venha para meu consultório que eu tenho 1 ano de formado. Então, as omissões acabam sendo preocupantes. A pessoa acaba... Tem três maneiras de você fazer a propaganda. Fazer a propaganda correta, dizer lá no seu Instagram realmente quem você é. Fazer a completamente errada, que é dizer que é uma coisa que não é, o exemplo. E tem ali um grande público que omite. Né? Porque não tem o que falar, não fala nada e deixa as pessoas imaginarem. Então, cuidado na hora de fazer a propaganda. Quer falar um finalzinho, Bia? Um minuto, Bia. 1 minuto. Acabou, ela botou acabou ali. Não, gente, eu queria agradecer a todos vocês aí que escutaram a gente e dizer que o CREMERG está à disposição. A Comissão do Médico Jovem, ela é para isso, a gente faz eventos. A gente tem agora o Prêmio Ricardo Cruz no dia 1º de dezembro. Esse ano não vai ser no meu aniversário, graças a Deus, ele fez isso comigo, né, que é um prêmio que a gente estimula tanto o preceptor, quanto o residente, quanto o estudante de medicina e agora o médico jovem, né, na iniciação científica. A gente tem várias categorias e eu acho que essa é uma ótima propaganda e um ótimo marketing para vocês começarem a carreira de vocês. Muito bom, queria agradecer, viu, Daniel? Foi ótimo. Beatriz, obrigado também. Agradecer o pessoal que está conosco aqui e deixar o recado que o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, fazer esquema no plantão é errado, é errado. Ah, todo mundo faz. Tá bom, mas é errado. Tá? Botar 2 vias da guia do plano de saúde para ganhar duplicado? Tá errado, tá errado. Ah, mas todo mundo faz. Botar 10 códigos para ganhar mais no plano de saúde? Tá errado. Todo mundo faz, mas tá errado. Então, a ética e a moral, ela se confunde muito quem você se vê e quem você quer ser visto. Se você se vê como corrupto, você vai fazer corrupção ali. Então você vai enganar, você vai falar que é uma coisa que não é. Então, ajam de uma forma correta desde o início da vida profissional, tá bom? Então vamos lá, obrigado. Obrigado aí pessoal que fez a transmissão, obrigado.